Oi papai, oi mamãe, se você chegou até aqui porque não sabe como falar sobre sexo com o seu filho ou sua filha, eu preciso te explicar em primeiro lugar que educação sexual não é só sobre falar do ato sexual em si. É sobre saúde, é sobre intimidade, é sobre anatomia do corpo, é sobre sentimento, tem muita coisa envolvida e a gente vai trazer tudo explicadinho aqui pra você. Meu nome é Larissa Castro, eu sou jornalista, mãe de 2 meninas e te convido para mais um bate-papo do Pode Falar Mãe. A entrevista hoje é com a psicóloga Ariane Bizarri. Ela é mestre em Ciências da Saúde, especialista em neuropsicologia aplicada a crianças, especialista também em terapia cognitivo-comportamental, atende em consultório e também é professora de pós-graduação na área. Obrigada pela presença, Ariane. Eu que agradeço. Muito obrigada pela oportunidade com um tema tão importante aí aos papais. Pois é, a educação sexual, ela deve começar bem antes do que muita gente pensa, né? Existe aí uma ideia equivocada de que é um assunto para ser pensado só lá na adolescência. Então, eu queria que você começasse explicando para a gente quando começar a tratar sobre o tema. Muito bom, ótima pergunta. Eu acho que é importante a gente já fazer uma diferenciação que é linear, assim, entre sexo e sexualidade, né? Então, pode soar como palavras parecidas, mas são coisas diferentes, né? Então, a criança, ela tem essa parte da sexualidade, mas o sexo não faz parte da vida da criança, né? Ela não tem nenhum aparato neurológico, cognitivo para entender, né, o que se acontece naquele momento. Mas a sexualidade, desde o ventre da mãe, ela já é um pouquinho já aprendida, né? Então, a mãe conversando com o bebê, conversando sobre a formação do seu corpinho, né? Logo nos primeiros meses ali de vida, quando vai trocar a fralda, né? Explicar por que tá fazendo aquilo, por exemplo. Então, filha, filho, né? A sua fralda tá cheia, né? Eu não quero que você se sinta assim, eu quero que você se sinta bem. Então, eu vou trocar para você e conversar com a criança. Então, são coisas diferentes, né? E é um papel de pai e é um papel de mãe explicar sobre sexualidade, né? Que não está simplesmente relacionada a sexo. Quando a gente fala de sexualidade, a base disso é o desejo. E desejo é o que nos move para a vida, para tudo o que fazemos, né? Para as nossas relações, mais adiante na vida, para tudo que a gente for buscar aí. Então, a base é o desejo e isso precisa ser trabalhado com a criança. E até pelo que você já me disse aí dos primeiros cuidados, uma orientação que eu já ouvi muitas vezes é para os pais, né, durante os cuidados mesmo com o bebê, na hora do banho, enfim, da troca de fralda, como você citou, para pedir licença a hora que for tocar no genital da criança. Então, isso faz sentido, não é um exagero, porque a gente às vezes pensa que, pô, mas tão bebezinho, ele não está nem entendendo ainda o que está acontecendo, né, mas realmente faz sentido, é uma orientação importante. É uma orientação, essa noção já de privacidade, de espaço, isso é seu, filha, né? Quem está fazendo isso sou eu, porque eu sou a sua mãe. Então, essas informações básicas são bem importantes também. Ensinar a criança a conhecer o próprio corpo, acho que é o primeiro passo, né? Como fazer isso? Existe aí uma idade, de repente, quando a criança já começa a falar, a entender um pouco mais o que está rolando, a realmente criar uma autonomia aí na hora do banho. Como a gente pode orientar os pais sobre esse início, né? Do explicar o conhecimento do corpo aí de uma forma geral. E desde muito cedo, realmente, né? A gente da psicologia sempre gosta de colocar coisas um pouco mais lúdicas para o dia a dia ali dos pais. Então, por exemplo, no banho, né? A mãe tá ali com a criança de 4 aninhos, 5 aninhos, orientando quanto ao banho e dando nomes, né? As partes ali do corpo da criança. E essa questão de nomes também é muito importante. Então, filha, né? O teu braço, a tua mãozinha, o teu cotovelo. A gente sabe que é muito comum atribuir apelidos, né? Às genitálias, né? Isso a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado. É bom que a gente explique para a criança, né? Filha, então, por exemplo, a gente tem a tia Daniele. Chamamos ela por um apelido de tia Dani. Então, a sua vulva tem um apelido. Então, é muito importante a gente tomar cuidado, né? Porque eu costumo dizer que alguns remedinhos precisam ser aplicados em casa. Então, alguns ensinamentos vêm de casa, né? Então,
olha, esse é um apelido, mas o nome é esse. Então, é muito importante que a gente psicoeduque também sobre o nome correto de cada parte, como se falasse do cotovelo, e assim eu vou também para as genitálias. Tem até, assim, vários instrumentos aí hoje disponíveis, os livrinhos, né, a parte lúdica, e até, assim, causa, claro, eu falo também como mãe, né, uma certa estranheza a gente já falar sobre vulva, vagina, né, tô falando aí do feminino porque eu tenho 2 meninas em casa, mas foi até compartilhando um pouco da minha experiência, até já pedindo uma orientação que acho que vai servir para muitos pais. Eu usei um livrinho, né, para explicar para minha filha que aquilo era a vagina dela, que tinha um nome determinado e que era uma parte íntima, que ninguém podia tocar, só o papai e a mamãe, ou, né, a vovó, enfim, quem estivesse ali cuidando dela, mas que não é por um estranho tocar. E aí ela falou, mas por que ninguém pode tocar? Aí vem aqueles porquês que deixam os pais e as mães de cabelo em pé, né? Por que não pode tocar? Como a gente explica isso para os pequenos? Nós já introduzimos essa questão de privacidade, de intimidade, né, filha? Algumas coisas, elas são íntimas, são só suas, né? Então, você não pode, por exemplo, fazer isso em um lugar público. Se você sentir alguma coceirinha, que às vezes acontece com as crianças, é íntimo seu, ninguém precisa ver. Então, pai e mãe precisam introduzir essa visão de intimidade para a criança desde muito cedo. Eu já ouvi uma orientação também sobre os limites, de entender os limites. Então, até assim, brincadeiras como fazer cócegas, que a gente costuma brincar bastante com as crianças, ou, vem aqui, vou te agarrar, vou te encher de beijo. E aí a criança começa, para. E aí é importante respeitar esse para. Isso também tem relação com a educação sexual, por quê? Isso também tem relação. A gente pode até voltar aqui para a vida do adulto, né? Se alguém chega aqui e nos dá um abraço, um beijo, eu não conheço esse sujeito, eu não vou gostar. E a criança é a mesma coisa, né? É muito comum ali, o adulto, quando encontra uma criança, quer se aproximar, né? Quer demonstrar carinho, e é estranho para a criança também, assim como é conosco. Mas quando a gente vai para o núcleo familiar também, a gente precisa ensinar para a criança que ela precisa se posicionar. Então, nesse momento, eu não quero teu carinho, né? E eu, enquanto adulto, posso dizer, olha, eu entendo que você não quer esse carinho agora, mas eu estou aqui disponível. Quando você quiser um beijo, um abraço, eu estou aqui. Então, ela precisa entender que é necessário ela se colocar, mostrar os seus limites, e já é um contato com a emoçãozinha dela. Porque a gente da psicologia entende que todos crescem mediante a regulação emocional, entendendo o que a gente sente. Todas as emoções são bem-vindas. Nem sempre eu estou bem, nem sempre eu estou feliz, às vezes eu estou com raiva de alguém e eu não quero esse contato. E eu preciso expressar para o outro, né? Então, relacionado também a o que é muito comum acontecer, acho importante a gente colocar, normalmente parentes até um pouco mais distantes, ou mesmo os mais próximos, como vó ou vô, tendem a querer oferecer presente em troca de carinho, né? Então, assim, me dá um beijinho, a vovó quer um beijinho, vem aqui. Se você me der um beijinho, eu te dou um chocolate. Isso é até perigoso, né? Quando a gente aí já está pensando na questão da prevenção dos abusos, por exemplo, né? Por quê? Isso mesmo. Já estou ensinando a criança que ela pode ser conquistada com alguma coisa, né? Enquanto está dentro de casa, está num ambiente seguro, mas a criança tem a vida toda para dar conta também, né? Então, é muito importante que os pais orientem aos familiares, né? Então, que façam uma intervenção naquele momento. E mesmo que não surta um efeito, que o pai se posicione, né? Então, por exemplo, o pai se dirigindo à avó da criança, à sua mãe. Mãe, nesse momento, a gente entende que não é necessário. Ela está dizendo que não. Então, é muito importante que os pais se posicionem quando a criança não consegue resolver a situação criada com um outro adulto. E muitas vezes parte até dos pais, né? Essa coisa, vai lá, a vovó vai te dar, né? Às vezes os pais até incentivam, inocentemente, claro, né? Ninguém tá querendo mal pro próprio filho, mas não se dão conta, né? De que essa atitude pode ser perigosa, né? Isso, e é legal a gente deixar claro também que toda a questão da educação, né, do tratar bem ao outro, cabe aos pais. Então, filha, quando você chegar no ambiente, você vai cumprimentar as pessoas, se você se sentir à vontade, você vai dar um abraço, você vai dar um beijo. Mas se você se sentir à vontade, né, então eu crio o meu filho, de fato, com toda a educação necessária, mas ele precisa ali ter noção do que ele sente, para que ele mesmo ali, ainda pequeno, consiga entender que ele faz escolhas,
escolhas, que ele sente, que ele pode dizer sim, que ele pode dizer não. Ainda dentro desse risco do abuso, a questão dos apelidos também entram aí, né? Dos apelidos para genitais. Ah, eu chamo de fofinho, de ursinho, de bichinho, de, né? Tudo isso está relacionado. Eu vi uma publicação recente até no Instagram de alguma psicóloga também, e ela falando que atendeu uma criança e que um cuidador, agora eu não me lembro qual era o ambiente, fora do ambiente familiar, falou para ela, vem cá, deixa eu ver o seu ursinho, quero fazer um carinho no seu ursinho. E aí essa criança se posicionou, falou, isso não é um ursinho, é a minha vagina e ninguém pode fazer carinho. Então, assim, é uma criança que teve uma orientação em casa, muito jovem, e soube, tão pequena, né, se proteger de um abuso. Isso é muito importante, né? Isso é muito importante. Entregar vocabulário para a criança é importante, né? Eu já tive casos de atendimento em que a criança estava dizendo que mexeram da boneca dela. E foi muito difícil entender que não era uma boneca física, que era dela, né? Era um órgão genital dela. Então, os pais têm que tomar muito cuidado com essa questão de apelido, né? Informa que isso é um apelido, mas que o nome do órgão é vulva, o nome é pênis. Então, isso é muito importante, tem que tomar cuidado. Perfeito. Falando um pouco aí da intimidade, um tema que você já entrou, essa coisa de manter a privacidade, na verdade. Você vai trocar a criança, é legal que isso não seja feito no ambiente público, por menor que ela seja, ou vai ao banheiro, fecha a porta, mesmo que seja dentro de casa. Como a gente pode orientar os pais nesse sentido, né? De já pensar na privacidade desde cedo. É isso. A gente tem algumas vertentes, né? Alguns autores nos dizem que é importante sempre considerar a moral de casa, os valores de casa, porque tem pais e mães que têm filhos com 12, 15 anos, né, que praticam a nudez. Então, tem essa visão aí do núcleo familiar. Mas tem que tomar muito cuidado com isso, né? Apresentando limites. Então, você está dentro da sua casa. Dentro da sua casa, isso é permitido, né? Fora daquele ambiente, isso não é permitido. O ponto principal é deixar sempre a criança ou deixar sempre o adolescente à vontade, né? Então, dentro de um ambiente onde a criança já tem 9 aninhos, ela não quer mais ficar sem roupa na frente do pai. Ela tem que ser respeitada. O pai não precisa insistir, não deve insistir. Então, a criança pode, com 10 aninhos, não querer mais tanto abraço, tanto beijo do pai. Ela tem que ser respeitada. Porque é ali que ela vai entender que ela tem voz. Porque se ela não tem voz em casa, vai ficar muito difícil para ela construir a autoestima e se colocar quando for necessário, né? E quando a gente fala de educação sexual, a gente entra também em autoestima. São muito próximos, né? Então, quando eu não consigo construir uma identidade, né, de segurança, de colocação de limites, eu tem um impacto muito importante na minha autoestima, que é no meu senso de autoeficácia, no meu senso de autovalor, no meu senso de autoimagem, né? Então, é um assunto que precisa ser tratado com naturalidade dentro de casa, né? O que é o sexo, como os bebês nascem, o que acontece, precisa ser tratado dentro de casa. Vamos aí, então, para essa frase clássica, né? Como os bebês nascem, as crianças já têm essa curiosidade desde muito cedo. E aí, independentemente da idade, já fala claramente, já explica o funcionamento aí do corpo humano, né, da gravidez em si, do ato sexual, ou tem uma idade indicada já para mais indicada, né, para a gente entrar fundo aí no tema? Quando a gente vai para as pesquisas, 5 ou 6 aninhos é uma idade que a criança já consegue prestar um pouco atenção, entender o que está acontecendo, né? Então, aquela fantasia de que o papai plantou uma sementinha na mamãe, que nasceu um bebê, não é indicado, né? É claro que tem que ser tudo muito sutil, né? Então, o que a gente aprende aí, né, com a psicologia, né? O que eu posso demonstrar, falar para a criança em relação ao ato, né? Então, quando o papai e a mamãe desejam ter um bebê, eles ficam muito próximos, né? Então, é um ato de muito carinho. E eu não posso ir tanto para essa fase lúdica da cegonha, do sementinha, porque a criança vai aprender em outro momento da vida e você vai perder a oportunidade de criar um laço de segurança, onde ela vai te buscar quando ela tiver dúvidas. Se eu minto
para o meu filho, ele não vai me procurar mais. Então, são para todos os assuntos que eu preciso ter essa abertura da verdade, com muita sutileza, né? Da forma como eu falei. Então, papai e mamãe se unem com carinho, ficam bem juntinhos com o corpinho. E aí, pai e mãe também precisa olhar para si, né? E o quanto o sexo também pode ser um tabu para pai e mãe. Então, eu vejo no consultório que muitas vezes os pais não conseguem falar, né? Sempre que uma adolescente entra nesse assunto comigo em consultório, eu peço autorização, né? Eu vejo até onde eles já foram, o que a gente pode falar. E eu diria para você que 90% dos pais não falam. Não entram, não tocam no assunto. Não tocam no assunto. E qual é o problema, né? Nós temos adolescentes querendo encontrar um grupo onde eles se identificam, né? E muitas vezes totalmente diferente daqueles valores que pai e mãe deram, né? Então eu quero ser parte daquele grupo que já ficou, que já beijou, mesmo sem a minha vontade, porque lá em casa ninguém me explicou nada, então ali eu posso experimentar. Então, nós sabemos que é um assunto delicado, mas existem os psicólogos que podem ajudar também em orientação de pais a como falar sobre sexualidade com os filhos. Mas o melhor ambiente é dentro de casa, pai e mãe fazendo orientações. Então, voltando aí à orientação, essa faixa etária de 5, 6 aninhos seria essa coisa assim do, a gente gosta de ficar juntinho, quando fica muito pertinho, acabam acontecendo do bebezinho ir parar na barriga da mamãe, é isso? Eu tô pensando aqui quase que uma consultoria particular, aqui que eu tô chegando nessa fase. E a gente pode e deve explicar a questão do espermatozoide, o que acontece, o que o papai libera, né? Porque na cabeça da criança, isso é muito importante, não tem nada de erótico, sexualidade é diferente de erótico. E eu não posso colocar na mente de uma criança que isso é proibido, que isso vai fazer mal para ela, porque volta na fala inicial. Eu tô lidando com desejo, né? As pessoas que são punidas nesse sentido, geralmente têm um freio geral em várias áreas da vida. E eu não estou me referindo a sexo, estou me referindo àquela pessoa que tem autoestima, que consegue se colocar, consegue dizer o que gosta, o que não gosta. Isso é sexualidade. Legal. E quando falar do ato em si mesmo? Aí já seria na fase de adolescência ou quando surgirem dúvidas por parte da criança ou do adolescente? Ainda nessa fase de 6 aninhos, é bom a gente já introduzir, né? Às vezes os pais pensam, eu vou esperar o meu filho me trazer a dúvida e provavelmente vai surgir lá no início da adolescência, então eu vou falar, não. Pode ter certeza que seu filho já encontrou com outros amigos que estão cheios de dúvidas, eles usaram a internet e fizeram ali pesquisas extremamente inadequadas. É um assunto muito sério. Hoje a internet, inclusive, nesse ponto, é perigosíssima, né? Porque pesquisa e encontra de todo tipo de conteúdo aí inadequado, né? Com faixa etária, enfim. É o que você falou, todo mundo está exposto a isso, e aí um coleguinha vai fazer um comentário, vai mostrar um vídeo, né? Vai prejudicar aí essa introdução da maneira adequada. E, né? infelizmente, vai mais para o lado do erótico que se tem na internet, né? Então, essa parte faz parte da vida, a sexualidade, estar com alguém, né? E quanto mais eu aprendo dentro de casa, quando eu sou criança, a colocar os limites, e quanto mais eu sou bem tratado, o meu futuro, provavelmente, eu farei isso com o meu parceiro, com a minha parceira. Se eu tiver limites dentro de casa, muito provavelmente eu vou escolher um parceiro que eu vou sim colocar limites para ele. É tudo mais fácil. Mas eu preciso dessa base, é um aprendizado. E infelizmente a gente não tem tanta estrutura em escolas, em igrejas, por exemplo. É um tabu, a gente sabe que é um tabu. E tem um momento de falar do sexo, do prazer em si? Existe um momento ideal para isso? Existe. Aí sim a gente entra na adolescência. Quando eles têm lá os 11, 12 aninhos, com toda a alteração hormonal, já se tem a percepção do prazer. Até então não se tem nenhuma percepção de prazer sexual, do coito, não existe isso. Então, no momento da adolescência, sim, aí chega essa relação, né, do coito, do sexo com o prazer. Você falou da questão hormonal, até os adolescentes, eles começam a sentir desejo sem saber o que é isso, né? E até vem até aquelas situações constrangedoras, principalmente por parte dos meninos, que a gente escuta, que é a questão da masturbação, de pai e mãe flagrarem, né, o menino se masturbando e ele nem entende muito ainda o que aquilo significa. E é importantíssimo que os pais entrem aí com uma orientação adequada, né? Isso. É importante dizer que acontece com todo mundo, mas que existem limites. Os pais precisam ficar atentos ao excesso. Todo excesso faz mal.
né? Então, a masturbação vai entrar e geralmente acontece antes, né? Então, a curiosidade sexual já chega com 5 aninhos, né? Então, por que eu tenho pênis e a menina não tem pênis? E começa já o toque ali no menino. É normal. É muito importante que pai e mãe não façam nenhum tipo de punição. É errado, é feio. É errado, é feio enquanto eu estou aqui no social, né? Isso não é educado, meu filho, tá? Então, essa distância entre educação e errado precisa ser muito bem colocada para eles também. Perfeitamente. E ainda nessa fase, voltando um pouquinho ainda para as crianças, nessa faixa etária que você falou de 5, 6 anos, existe muito aquela coisa também do, eu tenho um namorado na escola, a brincadeirinha do ter um namorado, né? Que eles falam, mas não tem ainda consciência do que é isso. É uma criança que tem mais, né, intimidade, ou tá mais proximidade, chama a atenção, né? Isso. É indicado agir diante de brincadeiras nesse sentido? Tudo bem, é inocente, tudo bem chamar de namorado ou namorada? Ou é importante que exista uma orientação também? É importante que exista uma orientação, né? Porque ninguém namora ali na infância, né? Mas a criança ainda não tem toda essa percepção, né, do que é namorar. Então, aí é o papel do adulto para explicar o que ela está sentindo. Filho ou filha, eu acho que você achou o fulano muito bonito, não é isso? O que mais você gostou dele? Ele é educado? Ele brinca com você? Então, me parece que o que está acontecendo é que ele chamou a sua atenção, porque ele é educado, porque ele é o que for. Então, pai e mãe ajudam nessa parte de criar vocabulário para a criança. Mas explicar que namoro é um pouquinho mais adiante. Perfeito. E levar a um especialista, a um médico, até no caso das meninas, a primeira consulta num ginecologista. Dos meninos, confesso que eu nem sei de onde vem essa orientação profissionalmente falando, como funciona, né? Como os pais e mães devem agir nesse sentido. Ótimo. É um segundo tabu, né? Com frequência eu atendo também adolescentes que nunca tiveram nenhum tipo de contato. É muito importante que façam uma consulta com o ebiatra. Ebiatra, então, é o médico que cuida da adolescência. Então, saem do pediatra, entram na adolescência, é o ebiatra quem vai cuidar aí de diversas questões de mudanças hormonais aí de meninos e meninas. Perfeito. E entra também aí as orientações, aí já falando, claro, né, dos adolescentes, dessa fase já dos hormônios e, enfim, quando a gente já explicou sobre sexo e desejo, vem a importância tremenda da prevenção, né, de doenças sexualmente transmissíveis, gravidez. Tudo isso tem que ser tratado em casa, né? Tudo isso tem que ser tratado em casa e a gente tem números assim absurdos aqui no Brasil, né? O último consenso nos traz que a cada 7 mulheres grávidas, uma é adolescente. É um número significativo, né? Então, não teve a orientação, muito provavelmente não conseguiu aprender a se colocar, a colocar ali alguns limites. E a gente não pode esquecer também, eu trabalho bastante com isso, que são com os transtornos do neurodesenvolvimento. Então, por exemplo, quem tem TDAH, né, que é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, tem uma propensão muito maior a ser impulsivo, a fazer escolhas um pouco mais sem pensar e refletidas, né? E que podem fazer com que eu tenho ali uma gravidez indesejada na adolescência. Então, pai e mãe precisam ficar alertas a muitos sintomas, né? Será que esse comportamento do meu filho merece a atenção de um psicólogo? Merece a atenção de um psiquiatra? Porque não é só essa parte de educação sexual. Pode ter algum transtorno por trás que está fazendo com que eu seja um pouco mais impulsivo, mais irrefletido também. Tem o tabu, né, de falar sobre o assunto e tem muito machismo também, né? A questão de dos pais não ensinarem para as meninas, por exemplo, a importância de se usar um preservativo, né? As meninas têm vergonha de comprar uma camisinha porque isso é o papel do homem, né? Vem toda essa coisa que a gente vem carregando de lá de trás que também precisa ser desconstruída, né? Também, isso. As mulheres, né, as meninas também precisam entender a importância de se proteger, né, de tudo bem, de sentir desejo, mas que desde que esteja protegida para isso, né? É importante a gente trazer essa questão também do feminino, né, que infelizmente o tabu é maior quando se trata de mulher, quando a gente fala do sexo, né, na adolescência principalmente, perfeito, né? Perfeito. E de novo, muito aliado à autoestima. Quanto mais eu tenho uma família que me ajuda na construção do meu olhar, que eu tenho valor, que as coisas que eu faço muito bem, né, que me ajudam na construção da minha autoimagem, isso é muito perfeito também, né? Então,
sexualidade tem muito essa ligação também com o que eu vejo, com o que o meu corpo é. Né? E muitos problemas futuros vêm porque eu não aceito, porque o meu corpo é desta forma, eu não gostaria que fosse assim, então eu adoeço, ou eu posso fazer escolhas aí que não são funcionais ali no meu dia a dia. Né? A família é a base, família é a base de autoestima. Eu acho que a maior mensagem que fica é justamente esse fortalecimento aí de alguns aspectos psicológicos essenciais que vão me ajudar a ter escolhas mais assertivas, escolhas mais funcionais. E voltando, eu falei dos pais de meninas, mas dos meninos também a importância de ensinar a respeitar, né? As mulheres também tem isso, tem muito machismo envolvido na questão de incentivar até os meninos a praticarem sexo antes mesmo deles quererem pensar sobre isso. Isso também pode ser muito prejudicial para os meninos, né? Então, eu queria que, antes da gente encerrar, se você trouxesse algumas orientações no sentido do que não deve ser feito. A gente pode trazer alguns pontos aí proibidos mesmo, que podem contribuir para um trauma no futuro, né? Que essas crianças, esses adolescentes podem levar um trauma para a vida adulta de alguma coisa que não foi bem conversada, nem bem resolvida lá atrás? Ótimo, acho que pegando o gancho do que você me traz, por vezes a gente percebe no consultório que pai acaba tendo uma atitude de incentivar o filho, né, a vencer algum tipo de medo, né? Então, o meu filho tá com uma dificuldade para se relacionar, eu vou fazer com que ele vá lá e ele se relacione. Eu preciso entender o que ele está sentindo, eu preciso entender os limites do meu filho, se é o momento já de se relacionar. Né? Então, eu acho que tem esse viés de tomar muito cuidado para não forçar nenhum tipo de envolvimento. Meu filho tem 17 anos, não se envolveu com ninguém, mas por quê? Talvez está tudo bem. Ele tem outras prioridades na vida e nesse momento ele não quis se envolver, né? É muito importante que pai e mãe dê espaço para fala, né? Ficarão muito mais felizes se o filho certamente chegar em casa e conseguir se abrir, conseguir falar o que está acontecendo diretamente para eles, do que para o mundo. E aí terão aí talvez alguns conselhos não tão funcionais. Eu acho que a dica final é a gente cuidar da nossa reação, né? Quando vierem os temas, quando vierem as perguntas, tentar tratar tudo isso com a maior naturalidade possível, né? E com bastante orientação, claro. E uma dica legal também é sempre perguntar o que ele já sabe sobre isso, né? Então, uma mãe que tem uma filha aí com 5 aninhos e a filha pergunta, mãe, o que é sexo? Ao invés de explicar de imediato, a mãe deve voltar, filha, o que você já sabe sobre isso? Porque pode ser que eu dê uma informação que nem passou pela cabeça dela. Então, eu me asseguro do nível de informação que ela tem e complemento se alguma coisa ali for necessária. Perfeito, Ariane. Bate-papo muito gostoso. Acho que a gente trouxe muita orientação importante aí para os pais. Obrigada mais uma vez, viu, pela sua presença. Se quiser deixar algum recado final, pode ficar à vontade. Eu que agradeço a oportunidade, né? E eu acho que o recado final fica nesse sentido de reconhecer o que o filho sente, dar valor, né? Dar espaço, dar abertura, né? Pai e mãe são os que colocam valores, são os que colocam regras, sim, mas são os que abrem também o espaço para o filho se colocar e mostrar o que está sentindo.